Olá, estudantes! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas na nossa aula de História, eu, professor Paulo Brito, para que a gente bata um papo, converse, sobre símbolos revolucionários. Já percebeu aí a quantidade de símbolos que nós temos, na história do Brasil, na história mundial, a representatividade de um monumento, a representatividade de uma frase. Então, vamos conversar sobre esses símbolos nacionais e os símbolos nacionais relacionados à Revolução Francesa, Olhem aqui comigo os objetivos da nossa aula, Analisar os símbolos revolucionários, compreender a relação entre os símbolos revolucionários e a história, Para nós, historiadores, quando a gente vê um símbolo, a gente traz a historicidade que esse símbolo nos representa, E isso na história, na nossa vida social, na nossa vida no dia a dia. Então a gente vê um símbolo nacional, a gente olha ali uma construção, a gente olha, por exemplo, o Congresso em Brasília, e aquilo tem uma representação histórica para a gente, por exemplo, Então é interessante a gente analisar esses símbolos nacionais e vamos também identificar os símbolos revolucionários, relacionados aí à Revolução Francesa, esse movimento tão importante na história, marca o fim da modernidade, o início da contemporaneidade, Marca o fim do antigo regime e o início das bases da sociedade contemporânea. Então nós vamos conversar sobre esses símbolos revolucionários aí da Revolução Francesa, O lema da Revolução Francesa, como nós sabemos, qual era, Liberdade, igualdade, fraternidade. Esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade foram defendidos no movimento iluminista, que você deve se lembrar aí dos filósofos iluministas, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, alguns dos filósofos iluministas. As cores da bandeira da França, aqui, as cores da bandeira da França representam os ideais iluministas, A bandeira é um dos símbolos máximos de uma nação, Assim como a nossa bandeira tem uma representação muito forte e importante para a gente, para os franceses, a bandeira tricolor da França tem essa representação que remonta aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade do iluminismo. Galera, olha aqui, quando a gente fala de símbolos, de monumento, de construções, quando a gente vê a Torre Eiffel, é impossível não ver a Torre Eiffel, não se lembrar da França, um símbolo da França, a Torre Eiffel. Então a simbologia de monumentos, praças, slogan e tantos outros estão presentes na história. Eu posso iniciar uma aula sobre a Revolução Francesa ou um conteúdo relacionado à Europa, à França, a partir dessa imagem. A gente olha a Torre Eiffel e a gente já associa com a França. A gente olha o Coliseu, a gente associa com Roma, Então a gente tem aí alguns monumentos, a gente olha as pirâmides, e já associa com o Egito. Então vejam, como a gente tem essa questão da simbologia na história, E aqui então para vocês, a Torre Eiffel, que é um símbolo da França, ela não é um símbolo da Revolução Francesa, ela é um símbolo da França, Veja aqui uma pergunta, qual a importância dos símbolos nacionais para a história de um país? Quais são os símbolos nacionais do Brasil, Você já pensou quais são os nossos símbolos nacionais? Nós temos tantos símbolos nacionais, Nos estados, aqui no estado do Paraná, nossa Araucária, Gralha Azul, Museu Oscar Niemeyer, Outros símbolos que nós temos aí no estado de São Paulo, MASP, que também identifica o Brasil, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Cristo Redentor, Então vejam aí a quantidade de símbolos nacionais, símbolos oficiais, símbolos culturais, símbolos turísticos que a gente tem, a exemplo da Torre Eiffel na França, Então aqui, aí a gente pode estudar a história de um local, gente, a partir dos seus símbolos. Não só os símbolos revolucionários, Afinal de contas, pode não ter acontecido uma revolução naquele local. Mas o que essa simbologia representa?
Esse aqui, né, esse cilindro de Ciro, essa imagem aqui que eu trago para vocês, ele é considerado a primeira declaração de direitos humanos, tá? Registrada na história. Durante a Revolução Francesa, né, o cilindro de Ciro não é da Revolução Francesa, ele é da história antiga, né? E durante a Revolução Francesa, um documento importante foi escrito, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Então esse documento ele vai inspirar várias constituições aí ao longo, né, da sua existência aí ao redor do mundo, inspirando as constituições, uma vez que ele traz aí quais são os direitos do homem, quais são os direitos do cidadão, esse documento produzido na Revolução Francesa. E aqui sobre os símbolos revolucionários da Revolução Francesa. Você sabia que um dos feriados mais importantes da França é o 14 de julho, né? Nesta data, em 1789, ocorreu a queda da Bastilha, né? Para você, né, a gente conseguir comparar, um dos feriados mais importantes, né, que nós temos no Brasil é o 7 de setembro, é o feriado da independência do Brasil, né, uma data cívica muito importante para nós. Para os franceses é o dia 14 de julho. E a Bastilha, ela era uma prisão estatal, né? A construção medieval era a representação do absolutismo monárquico. Então, tomar a Bastilha tinha uma representação muito forte no processo revolucionário francês. Derrubar a Bastilha representava, portanto, derrubar o absolutismo francês, as características do antigo regime estavam mandando um recado para o rei Luís XVI, monarca absolutista da França, né? Então aqui a gente tem essa obra do Jean-Paul Rouel, que é a queda da Bastilha, né? Então ele retrata a queda da Bastilha. Esse fundo esfumaçado geralmente indica revolução, né? Tensão, guerra. Quando é uma obra para comemorar algo, uma obra de representação mais ilustrativa, o fundo geralmente vem um céu azul, né, para dar aquela harmonia de algo que está bonito. Quando é revolução, quando é guerra, quando é um tema mais, né, dessa forma, ele traz esse céu esfumaçado, avermelhado. Isso é uma representação de um momento conturbado na história, né? Então estão tomando a Bastilha. Então olha aqui, né? Quando a gente analisa essa obra um pouco mais de perto, então no centro dessa obra nós temos a prisão do Jourdain de René, né? O Marquês de Launay. Na Revolução Francesa, o clero e a nobreza não pagavam impostos, viviam de privilégios às custas do terceiro Estado. E o terceiro Estado, ele é contrário a esses privilégios, né? Então a gente traz aqui nessa representação da obra, né, como vocês veem aqui, a prisão de um marquês, né, de um nobre. Então aí essa obra traz também algumas questões para que a gente possa analisá-la, né? Aqui eu tenho a participação popular, né? Então ele traz esse caráter, né? Os populares, as roupas que essas pessoas usavam, né, demonstram, aí me permite afirmar que eram pessoas populares, né? E aqui o ataque à Bastilha, né, feito com pedras, né? Então essa revolta da população, as pessoas atirando pedras, paus, né, nas paredes fortificadas da Bastilha, mas isso tem uma representação. Nós estamos lutando contra um símbolo da monarquia absolutista, né? E daí eu trago para essa pintura a participação popular, né? O caráter da participação popular na tomada da Bastilha. No slide anterior a gente viu, né, a prisão de um nobre e aqui a gente vê a participação popular na tomada da Bastilha. E aqui a gente tem uma atividade, né? No dia 14 de julho, após a Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro Estado francês toma as ruas de Paris e invadem a Bastilha, que era uma prisão estatal. O que representou a queda da Bastilha? Responda a sua atividade e a gente corrige juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? O que representou a queda da Bastilha, né? A Bastilha ela era uma prisão estatal, geralmente usada para prender críticos do regime absolutista, né? O rei era Luís XVI. Sua queda representa a luta do Terceiro Estado contra o antigo regime francês. Então, essa representação da queda da Bastilha. Pessoal, trago aqui um outro documento para que a gente possa, então, analisar, aprofundar o nosso conhecimento, que é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né? Esse documento que vai ser aprovado em agosto de 1789, já aí na fase inicial da Revolução Francesa, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento, né, um dos principais documentos produzidos pela Revolução Francesa, né? E esse documento ele vai inspirar aí a constituição, né, de dezenas de países aí ao longo da história, né? De trazer quais são os direitos do homem, quais são os direitos do cidadão, falar de direitos políticos, né? Falar de direitos sociais. Então aqui a gente traz. Então vamos dar uma olhada nesse documento, né, nessa representação aqui da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Na parte inferior da imagem, né, então vem escrito aqui em francês pelos representantes do povo francês. Então ela foi escrita, né, pelos representantes do povo francês. Então não é o primeiro, não é o segundo estado, é o terceiro estado que está escrevendo esse documento, que é o representante do povo francês. Na parte acima da imagem, a gente tem o olho da providência, né? Que é essa imagem aqui, ó, brilhando no topo. O que ele representa, né? A homologação divina às normas ali presentes, ou seja, né, como se o divino, Deus, né, a religiosidade estivesse ali homologando, dizendo que aquilo estava certo, que aquilo está correto, né? E a gente tem também, ó, aqui, ó, rompendo as correntes, né? Uma das ilustrações no canto esquerdo é essa figura rompendo essas correntes, né? Rompendo as correntes do absolutismo. E essa imagem de romper as correntes, né? Ela tem aí a representação da liberdade. A gente pega um documento e a gente começa, então, a aprofundar, né, o que esse documento traz para a gente de informações. Então, eu tenho aqui, ó, pelos representantes do povo francês, a homologação divina do documento, né, e o rompendo as correntes nesse sentido de liberdade, né. Então, aqui, ó, vamos pensar em uma atividade, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em agosto de 1789. Qual a importância deste documento para a história, né? Faça um comentário em uma frase da importância desse documento para a história, beleza? E a gente corrige juntos a nossa atividade. Pessoal, vamos corrigir aqui, né?
Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 1789, qual a importância, né, desse documento para a história, né? Inspirada nos pensamentos iluministas, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão sintetizou nos seus 17 artigos os ideais libertários da Revolução, né? No documento são proclamados as liberdades e os direitos, né, fundamentais do homem. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade. O documento inspirou a Constituição de diversos países do mundo, né? Trago uma outra imagem aqui, né? Essa representação, né? O que está acontecendo na imagem? Esse homem morto é Marat. Marat era um dos líderes da Revolução. Ele foi degolado por essa jovem camponesa. E daí a gente tem aqui, né, a participação, o povo enfurecido, né, pela jovem que matou um dos líderes da República, que era o Jean-Paul Marat, né? Foi assassinado aí por Charlotte Corday. Então, é uma tela que traz essa representação, olha, né, as pessoas bravas, raivosas, ao mesmo tempo sofrendo com a morte do Marat, né? E vejam aí pessoas que representavam os camponeses, as parcelas mais pobres da sociedade francesa a partir do que aconteceu. Essa cena, muito provavelmente, né, ela não aconteceu dessa forma, mas é uma reprodução do impacto que a morte do Marat, um dos líderes da Revolução, um dos líderes do processo revolucionário da República, né, vai acontecer a partir da morte dele. Então a gente tem aí essa tela representando também a morte do Marat. E aqui eu tenho uma atividade, né, para a gente relacionar com o contemporâneo, né, com os nossos dias atuais. Então aqui, ó, após a invasão americana no Iraque em 2003, a estátua de Saddam Hussein foi derrubada da Praça de Firdos, em Bagdá. Então isso aqui é uma imagem clássica, né? Uma imagem recente, mas é uma imagem clássica da história, né? O fundo aqui, a mesquita, demonstrando para a gente, né, um país, né, muçulmano, e a estátua sendo tirada da Praça de Firdos, em Bagdá, né? Qual a relação entre revoluções e os símbolos nacionais? Vamos responder essa atividade, a gente faz a correção junto.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então aqui, ó, qual a relação entre as revoluções e os símbolos nacionais, né? Então a gente tem aí a imagem, né, da estátua de Saddam Hussein sendo derrubada da Praça de Firdos, né, após a invasão americana no Iraque no ano de 2003. Então trago uma possibilidade de resposta para vocês. O historiador inglês Eric Hobsbawm, ele afirma, né, em um capítulo que ele escreve do livro, né, ali sobre a Revolução Francesa, né, o livro se chama Era das Revoluções, tem um capítulo sobre a Revolução Francesa, e o Hobsbawm diz assim para a gente, né, que em tempos de revolução, nada mais importante que a queda de símbolos nacionais. Uma revolução acontece para questionar o atual status de um país. A queda de símbolos nacionais, ela representa, portanto, a queda de um regime de suas características, como a França absolutista ou como o regime de Saddam Hussein no Iraque, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque no ano de 2003. Beleza? Vamos retomar aqui, né, os símbolos históricos, revolucionários, nacionais, né, estão presentes na história dos países, na história do Brasil, na história da Revolução Francesa, da história contemporânea, né, o quanto isso é presente. A gente pode estudar a história a partir desses símbolos nacionais, né? Então é possível que a gente faça uma relação entre o fato histórico e a produção, né, artística do período, compreendendo a sua simbologia. Isso é muito bacana, né? Na história do Brasil é possível fazer esse estudo da história do Brasil a partir da produção artística de cada período, né? Eu posso, como nós fizemos na aula de hoje, nós podemos estudar a Revolução Francesa a partir aí dos símbolos produzidos na Revolução Francesa, da representação desses símbolos produzidos na Revolução Francesa. Beleza? E a Revolução Francesa e suas consequências vão produzir aí importantes símbolos e representações históricas, como a tomada da Bastilha, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento aí que influenciou a produção, a escrita da Constituição de diversos países. Beleza? Pessoal, agradeço a sua presença aqui com a gente, com esse bate-papo. Obrigado, fiquem bem, cuidem-se e até mais.